Hoje nós estamos recebendo agora, já aqui nos estúdios da Interativa, a psicóloga Cláudia Froza, e nós vamos abordar então um assunto que tenho certeza que interessa muitas mães que estão passando por isso, estão na iminência de voltar ao trabalho após o nascimento do bebê, ou as grávidas aí que já estão pensando, né, nos próximos meses. Então hoje o nosso assunto, nosso tema é a volta ao trabalho após a licença maternidade. Seja essa licença de 120 dias, 180 dias, conforme o caso da empresa em que essa mamãe trabalha. Tem mães que são autônomas, como foi no meu caso, por exemplo, com um mês eu voltei também a trabalhar, não em tempo integral, né? Mas tem mães que voltam antes ainda, mães que voltam depois, mas chega um momento em que essa separação, digamos assim, por algumas horas do dia, vai acontecer. Então, justamente por isso, hoje eu recebo então a psicóloga Cláudia Froza. Ela tem 36 anos e também é mamãe do Matias, de 2 aninhos. Cláudia, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Gosto muito de você, da tua família, primeiramente, e também para estar falando de uma coisa que quem é mãe gosta muito, né? E tá o tempo todo, eu acho, fazendo isso, que é falando dos nossos filhos, né? Das nossas dúvidas, dos nossos medos, enfim. Não tem como a gente não encontrar uma mãezinha e não tá trocando algumas coisas, né? Cláudia, então vamos começar assim. O que é que acontece quando nasce o bebê, que a mãe, assim, o pai também, mas vamos falar assim mais no caso da mãe, assim, que ela fica tão focada, sabe? É só o bebê, né? Ela só pensa no bebê, fica focada na maternidade, que agora é uma coisa nova para ela, assim, psicologicamente falando. O que acontece com as mulheres nesse período? Bom, eu penso que sempre é intenso, eu acho, esses sentimentos, mas para a mãe de primeira viagem, mais ainda, né? Primeiro porque é novo, é algo novo e o novo ele sempre assusta um pouco, né? Nós seres humanos temos medo do novo, isso é fato, né? Então acho que é um misto, tem todo esse misto de sentimentos, né? De como vai ser, de querer fazer tudo certo e tudo mais. E existe a ligação, né? Eu digo que é uma ligação de sangue, eu acho, de alma, né? Algo assim muito intenso mesmo. Enfim, que aqui existe, né, que acontece entre mãe e filho. E naturalmente falando, eu penso que existe essa preocupação, né, isso tudo de estar focado, de direcionar todo o teu pensamento e todos os teus sentimentos em função daquele bebê naquele momento, porque ele vai depender totalmente de ti, né, ele é um ser que depende de tudo, né? Ele é indefeso, como a gente diz e vê, né? Então eu penso que essa coisa intensa, né? Principalmente inicialmente, tem muito a ver com isso, assim, porque é algo natural de que ele precisa exclusivamente das pessoas, sim, mas muito mais da mãe, porque, né? Tem a amamentação, tem tudo isso, se não for peito, mas desde a alimentação, tudo vai depender dela, né? Então é uma mistura, eu penso, de todas essas coisas, né? Eu não sei se mamães aí de segunda, terceira, quarta viagem, se é tudo novo de novo, mas eu penso que já pelo menos sabe como que vai ser, né? Sim. Agora, quando é o primeiro, realmente, assim, sim, a gente até imagina, mas quando acontece mesmo é muito mais intenso, né? Muito mais do que qualquer coisa que a gente imagine, né? Eu lembro que, eu nem lembro quantos dias se passaram, assim, depois que o Theo nasceu, talvez nem tenha sido tantos dias assim, mas pra mim aquilo parece que foi muito tempo. Eu lembro até hoje, por exemplo, da primeira vez que eu fui ao mercado depois que o Theo nasceu, porque você fica tão focada naquilo, na casa, no bebê, que até uma ida ao mercado parece um evento, né? Sim. Eu pensava comigo,
como é que as mães saem de casa para fazer o tal do newborn, né? Que as pessoas fazem as fotos. É difícil, né? Gente, eu não consegui. É muito engraçado. Você não fez? Não consegui. E ao mesmo tempo, Cláudia, assim, as mães sempre carregam, acho que a maioria das mães carregam aquele sentimento de culpa, né? Nasce o bebê, por mais que você queira fazer tudo da melhor forma, e todas as mães fazem o possível para que isso aconteça, mas parece que se alguma coisa não sai do jeito que ela planejou, ela já fica com aquele sentimento de culpa. Por que isso acontece? Eu penso que tem muito a ver com como eu disse, né, a intensidade do que a maternidade nos traz. Em nenhuma outra eu posso viver, né, as mulheres podem viver qualquer outra experiência, eu penso, na vida delas, e a intensidade disso, da maternidade, ela não vai ter, né, em nenhum outro. Isso não é eu que digo, né, também, a gente está aqui também misturando um pouco de teoria, enfim, da psicologia, e isso é claro, né. Então eu penso que é essa intensidade, né, de sentimentos e da necessidade que o outro tem, no caso o nosso filho tem de nós, que nos faz querer acertar tudo, né. O problema é que, como você disse, né, Dani, a gente, por mais que se planeje as coisas e a gente acorda de manhã e faz um planejamento, mas a vida não é assim, né? Nós não temos controle sobre tudo, né? Não temos controle sobre sobre o nosso dia. Nós achamos que temos controle, mas não controlamos quase nada, né? Então a vida não é um carro, né? Não é algo que a gente controle. E aí eu acho que é isso, né, que traz esse sentimento também, assim, do medo de errar, né? E mesmo que você acerte, a culpa, aquela dúvida, né? Será que eu fiz certo? Será que era isso mesmo, né? Desde quando, eu penso, quando a gente sabe que precisa cuidar, proteger sem proteger demais, né? Precisa ser rígido sem ser demais, então acho que é isso, né? Essa culpa de achar, se eu fui rígida, será que eu fui demais? Não devia ter sido um pouco mais branda, né? Mas eu acho que faz parte do desafio mesmo, né? Nós estamos nos desafiando, assim, em educar, né? Em fazer o melhor. E eu acho que é isso que como eu disse, são sentimentos que são inerentes ao ser humano, né? E quando se fala de filho, eu acho que isso é sempre muito mais intenso, né? Eu acho que é isso que a maternidade mostra pra gente, a intensidade dos sentimentos, né? Então eu digo, eu sempre falo, a gente não sabe, achava que sabia o que era amor, o que era saudade, o que era medo, o que era culpa, né? A gente pensava que conhecia, mas a gente só conhece, eu acho, a intensidade disso quando a gente é mãe. E aí, na hora em que essa mãe precisa voltar ao trabalho. Então, é um misto, assim, eu penso. Por um lado, essa mãe, além de precisar, né, financeiramente voltar ao trabalho, também precisa voltar a ter aquela convivência com os colegas, se sentir produtiva, né, ter a sua vida profissional, né, de volta, mas ao mesmo tempo é um misto, assim, de sentimento, no sentido de que ela também não quer se separar do bebê. O sentimento dela talvez seria de passar o dia todo com o bebê até sei lá que idade, né? Qual é a importância, eu quero dizer, Cláudia, dessa mãe voltar a ter essa vida profissional também? Como lidar com esse misto, assim, de sentimentos? Sim. Olha, para início eu penso que até existem países, né, de que a licença maternidade é de 1 ano, eu acho, sim, né, Dani? Sim, eu acho que existe. E eu acho que não é por acaso, sabe? Que países desenvolvidos, talvez mais desenvolvidos, ou enfim, não sei, né, ou que pensem, digamos, deem uma importância maior para os seres humanos até, porque eu penso que isso vai estar refletindo, né, na vida daquela criança e depois daquele adulto. Porque eu acho que 1 ano seria o ideal, né? Por quê? Porque existe toda uma questão de independência já da criança, né? Com 1 ano
a mãe já poder amamentar, quem consegue, né, poder amamentar por bastante tempo. Eles começam desde dormir e tudo, e eles começam, eu acho que é em 1 ano que eles começam a apresentar uma certa independência, né, começam a desvincular um pouquinho, né, de nós mães. Porque eu digo sempre assim, ou o cordão umbilical fisiológico a gente corta lá na hora do nascimento, né? Mas o vínculo emocional, né? Vamos dizer, aquele cordão emocional leva um pouco mais de tempo, né? E eu acho que seria o ideal. Como não é nossa realidade, como você disse, né? A gente, muitas porque precisam, né? E outras questões, assim, muitas mães construíram, né, toda uma carreira em função da profissão e tudo mais. Então, eu penso que tem que se pensar assim, né, se não é... Muitas mães optam realmente por não voltar para o mercado de trabalho depois e optam por ficar mais tempo com o filho, né. Se isso é possível, não tem nada de errado, né. Mas nós estamos aqui falando das que voltam, né? Para as que vão voltar. Então, eu penso que isso deve ser planejado e quem trabalha, quem está no mercado do trabalho, eu tenho certeza que no momento que sabe que está grávida, já está pensando nisso, né? O como vai ser. E eu acho que é isso mesmo, tem que pensar, né? Você vai ter que planejar, vai ter que... Lógico que quando nasce o bebê... Você já acha que tu não vai conseguir fazer aquilo, né? O primeiro sentimento é, eu não vou conseguir. É bem isso. Né? Eu não vou voltar, não vou dar conta de deixar. Mas é um processo, né? Você não vai decidir isso num dia, como eu disse, assim como você vai planejar inúmeras coisas, né? Durante a gravidez, quando nascer o filho, é um processo, você vai ter que conversar, pedir ajuda, né? Muitas vezes... da família, do pai, enfim, e planejar, né? Porque às vezes eu digo, a gente não pode fazer uma escolha também, não vou mais trabalhar, né? Você está fazendo uma escolha por impulso, né? Movida por um momento da tua vida. E isso às vezes depois vai gerar frustração, né? Vai acabar trazendo outros problemas para você enquanto, né, profissional e tudo mais, e aí você vai acabar gerando, ficando também ruim, né? Não vai estar feliz depois também com essa opção. Então, que se opte, mas dentro de um contexto todo, né? Não movida por aquele sentimento, né? Sim. Porque às vezes você pode correr o risco de errar muito, né? Cada escolha é uma renúncia, então... Não existe um certo ou errado, né? Isso. Se a mãe... Claro, como você disse, né, Cláudia? O ideal é até para o bebê seria ter a mãe por perto mais ou menos até 1 ano, né? Mas não é a nossa realidade da grande maioria das mães, né? E como você disse também, quando nasce o bebê parece que a gente não vai conseguir mesmo. Eu mesma pensava assim, meu Deus, mas 4 meses... que ainda muitas mães, né, têm a licença de 120 dias, é muito, muito novinho esse bebê. Como que essa mãe e essa família, então, pode se preparar antes ainda? Talvez ainda na gravidez ou logo que o bebê nasce, para que esse momento, assim, não seja tão difícil. Uhum. Bom, eu penso que primeiro... como eu disse, talvez durante a gravidez você não vai planejar, né, o passo a passo, enfim, mas você vai, aquela história de você ficar pensando, isso tudo é uma preparação emocional, né, para a chegada e você já está se preparando para esse momento, né. Então, e aí depois disso, eu acho que é assim, quem pode optar, vamos dizer assim, entre... ou ficar com um familiar, ou ter uma babá, ou escola, né? Quem pode optar, pode ir pensando nessas opções, né? Será que eu posso ter uma babá? Eu vou querer que ela fique em casa, na minha casa? Não, eu tenho um familiar que já se prontificou, né, a cuidar. Será que isso é o melhor, né? Ou eu prefiro escola, né? Como é que vai ser? E assim,
Quem pode optar, então, como eu disse, você vai pensando já nas opções, né? Quem não tem pessoas que não têm familiar, que não tem condições de pagar uma babá, por exemplo, né? Resta a escola, vai precisar deixar na escola. Não tem, ótimo, mas vale, eu penso assim, que vale você ir na escola, conversar, né? Conhecer, ver como que é o ambiente, conversar com outras mães que já, eu acho que isso sempre ajuda muito, né? Ver como que é a experiência de deixar na escola, né? Eu acho que isso ajuda. Por quê, né, Dani? Porque acima de qualquer coisa, eu, enquanto mãe, preciso estar segura do que eu vou fazer, né? Porque é disso que vai depender como o bebê vai ficar, né? Como ele vai estar naquele ambiente, assim. E aí, né, engana-se quem pensa, mas o que um bebê de 4 meses vai saber o que eu tô sentindo, né? Ele mal conhece as outras pessoas, mas ele conhece, justamente, ele não sabe, ele não conhece onde ele vai ficar, mas ele conhece a mãe, né? E a gente eles sentem o que a gente está sentindo pela nossa forma, né? Como a gente pega, acho que até nosso cheiro deve mudar, mas de alguma forma eles sabem o que eu tô sentindo, né? Então, assim, tem que ter essa preparação, porque eles vão sentir o que eu estou sentindo. A segurança ou a insegurança? Exatamente. Uhum. A ansiedade, né? Tudo mais, isso tudo a gente passa. Então, assim, se essa família vai optar por deixar o bebê na creche, então conhecer já um tempo antes, até para ir sentindo essa segurança, conversar com outras mães. Talvez, se for uma babá, trazer essa pessoa um tempo antes já. Ótimo, né? Claro, né? Fazer uma adaptação, deixar menos tempo, né? Isso mesmo. Ver aquela coisa, o que eu preciso, né, Dani? Talvez o que a gente esteja falando não vale para todas as mães. Tem mães que são mais desencanadas, né? Que são talvez mais seguras, enfim, que não é o primeiro filho. Como eu disse, tudo muda. Nós estamos falando, mas certamente nós estamos falando da maioria, né? Porque, e como eu disse, quem tem a opção de fazer, né, isso, deixar menos tempo, tudo isso vai ser, como eu disse, o que eu vou precisar para me sentir melhor, né? Sempre pensar em mim. Uhum. Cláudia, e você falou assim, que o bebê, então mesmo que ele tenha 4 meses, 6 meses, às vezes a gente pensa que ele não está entendendo, né? Então ele vai sentir essa segurança ou não da mãe. E é importante, Cláudia, a mãe ou essa família explicar para o bebê o que está acontecendo, assim, sempre conversar. Não sei, a minha mãe, pelo menos, né, sempre falou assim, que isso seria importante falar, né, para ele, a mamãe vai sair, mas a mamãe volta a te buscar, volta para brincar com você, e nunca assim mentir para a criança, mesmo quando ela já esteja maior, assim, sempre falar o que está acontecendo. Isso realmente é importante. Exatamente, Dani, porque assim, as mães, até isso de você falando de falar, eu até costumo dizer assim, as mães têm muito, às vezes até me procuram, né, e tal, no meu trabalho, porque pensam que porque a minha gravidez eu tive problemas, eu acho que eu passei pro meu filho, né? Eu passo pelo leite, tem muitas mães que pensam que aquele meu medo, eu vou passar no leite, vou passar. Uhum. E não é assim, né? Dentro da barriga da gente, independente do que acontecer aqui fora, eles estão protegidos, eles estão bem ali, né? Depois, aqui fora que que faz a diferença, como eu estou, né? Como está a minha vida. E isso sim faz a diferença. Então, falar sempre, a gente não tem recomendação, a gente pode falar com eles até na barriga, que eles estão ouvindo já, né? Então, com certeza, assim, né? Daí as pessoas dizem, mas eles não vão entender. Não, mas eles estão sentindo, né? Pelo nosso tom de voz, né? Pela nossa maneira, e eles vão estar, quando eles tiverem, como eu disse, tudo que eu falo para o Matias hoje, às vezes não é para hoje, né? Quando ele tiver maturidade, talvez daqui 1 ano, algumas coisas ele vai entender daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, algumas coisas ele só vai entender quando for adulto, de repente, né? Mas eu tenho que falar no momento certo. Então,
informar sempre, né? Como você disse, a mãe conversar, olha, daqui um tempo a mamãe vai sair por umas horas, né? Como eu sempre digo, falem como se fosse falar para um adulto, né? Você vai falar exatamente, contar a história como se você fosse contar para alguém que estivesse entendendo tudo. É assim mesmo, né? É falar sempre dizer que a mamãe vai voltar, o papai vai buscar, né? Fica tranquilo, né? Eu vou estar bem, você vai estar bem. Então, passar mensagens positivas, né? Segurança. E segurança. E agora, então, Cláudia, eu gostaria de saber, com base nisso tudo, né, que você já falou, quais são as dicas, então, práticas, assim, que você poderia dar para essas mães, para esses pais, superarem com menos sofrimento possível essa fase da volta ao trabalho? Bom, então, eu penso que é um resumo do que a gente falou, né, Dani? Talvez a gente possa transformar assim em algumas dicas. Primeiro, sempre conversar muito, né, entre o casal, como eu disse, com a família, trocar, enquanto, né, você está com o filho, trocar experiência com outras mães que passaram, né, como fizeram, como foi, ouvir opiniões, né. Até essa coisa, muita opinião também às vezes não ajuda, mas mais assim, focar naquelas opiniões, né, naquilo que você precisa conhecer melhor ou saber um pouco mais, né? De alguém que você confia, alguém próximo, né? Isso, exatamente. Outra coisa, então, se você tiver opções, como optar, né? Eu posso deixar com alguém da família, posso ter uma babá, ou eu prefiro a escola, né? Você então tem digamos assim, se torna mais fácil porque você pode pensar, né? Pode optar como vai ser, como que vai ficar, né? Ver também no que você vai se sentir mais confiante, né? E acho que é isso, assim, é conversar muito e cuidar do que você está sentindo, né, Dani? Porque assim como a gente tá falando daqueles sentimentos, vamos dizer assim, que normalmente a gente vai sentir. Mas tem casos, né, em que agora se você percebe assim que o que você sente às vezes está exagerado, que você realmente sente que tu não vai dar conta, né? Talvez vale avaliar isso, né? Até talvez com um profissional, se for o caso, porque aí a gente pode estar pensando hoje, né, na minha área tem muita questão, tem a tristeza materna, até a depressão pós-parto. Lógico que isso talvez não vá se estender, né? Eu não vou esperar, não é uma coisa que eu vou passar a sentir lá quando vai voltar para o trabalho, mas sempre estar assim avaliando também, né, qual que é a intensidade daquilo que eu estou sentindo e se eu vou dar conta disso, né, porque às vezes a gente pode estar falando de algum estresse, até de uma depressão, tudo mais, né, então... Como que foi a sua experiência, assim, pessoal? Como que foi a logística, assim, na sua casa? Como que você se preparou? Se você sofreu também? Como que aconteceu essa volta ao seu trabalho depois do nascimento do Matias? Então, primeiro eu já fui mãe um pouquinho mais tarde, né? E eu acho que analisando assim, talvez os fatores conscientes, os conscientes a gente até analisa, os inconscientes é que são mais difíceis, né? Mas eu penso que lógico que tem a questão de você, né? Você se preparou, a gente até um certo tempo lá você tá focado na tua profissão, né? Aí depois vai vindo outras coisas, aí você quer ter uma casa. Lógico que a gente pode fazer tudo isso com o filho também, mas para algumas pessoas, para mim no caso, não fechava, né? Eu precisava parecia que eu precisava de outras coisas antes de ter filho. Então eu já fui mãe um pouco mais tarde. Eu acho que talvez vai ver que inconscientemente até tinha um pouco desse medo de voltar, assim, porque eu sofri bastante, né? Foi uma coisa que me pegou muito, assim, muito mesmo. Como você falou no início, assim, parece que a tua vida mudou tanto que você não é nem mais a mesma pessoa, né? Então, assim, eu pensava, como é que eu vou trabalhar
como é que eu vou estar... O meu trabalho exige também, assim, uma doação pro outro, né? Porque enquanto eu tô ali com outras pessoas, eu trabalho com pessoas, então eu preciso estar inteira ali para ele, né? E aí vinha até essa dúvida, né? Mas como é que eu vou estar ali? A minha cabeça vai estar totalmente focada no meu filho, né? Eu não vou mais conseguir ser a mesma pessoa. A ideia era, até isso passava, né? Hoje a gente até ri da situação do que, mas a gente pensa cada coisa, né? Que isso é um exemplo, né? Fora tantos outros. Sim. Então teve algumas coisas, e aí vai chegando, como você falou no início, mas vai se aproximando a hora, né? Eu precisava, assim como eu precisava também, mas eu não queria, né, parar de trabalhar. Lógico que confesso que eu planejei, como eu trabalho no serviço público, planejei até em pedir redução de carga horária, né? Fiz cálculo, pensei em tudo. Mas aí também, assim, como eu moro em outra cidade, né, reduzir carga horária, nossa, ia virar em despesa a minha profissão, daí também já não dava. Então foram várias coisas assim. Mas pensei em reduzir carga horária para ficar pelo menos meio-dia, né? Porque a gente achava que não ia dar conta de ficar o dia inteiro sem ver. E assim, eu tinha... daí depois foi se ajeitando, assim, né? Como eu sou funcionária da prefeitura, a gente já tem ali, por exemplo, a licença maternidade de 180 dias, né? Acho que isso já ajuda bastante. Eu pude contar, além disso, com uma flexibilidade, né, na época dos meus chefes, assim, de que... Então, eu fiz um acordo, né, eu fiquei 6 meses de licença, e aí, ao retornar da minha licença, eu tinha férias, porque a gente vai acumulando, né, um monte de... Tudo que puder acumular, tu acumula. Aí, eu tinha um mês de férias e eu pude voltar, combinei de voltar meio-dia, e descontando, né, dessas férias. Então, eu fiquei mais 2 meses trabalhando só de manhã, né? Foi uma flexibilidade, assim, que me ajudou muito, assim, porque aí você volta aos poucos, né? Claro. É uma coisa mais branda, então é até uma dica, eu acho que pra mim ajudou e quem puder, né, ter esse tipo de flexibilidade, nossa, assim, ela ajuda muito. E aí eu tinha também, como disse, dentro do planejamento, né, eu preferia, digamos, até que ele tivesse 1 ano, que ficasse com um babá, né, e tudo mais. Pude contar com a minha mãe, né, a minha cunhada, que daí por uns meses, acho que foram 4 meses, ficaram com ele, daí cuidaram dele, né, em casa, na casa delas. E aí depois apareceu, então, uma pessoa que cuida dele até hoje, né, que é a Claudete, né, ele ganhou, na verdade, não ganhou uma tata, né, ele ganhou uma família, porque eles cuidam dele assim como se fosse deles, né, então eu sempre falo pra ela, né, pra Claudete, o Pedro, né, a Raquel, que eu sempre digo pra ela, você imagina o quanto isso vai fazer diferença pra vida dele, né? Eu tenho encontrado pessoas como vocês pra cuidar, porque, eu digo, né, amor é tudo, né? E não tem, por mais que ele, como eu disse, não é que talvez com outra pessoa, até na escola, né? Eu penso que hoje ele vai na escola também, a gente vê o quanto que se dedicam, né? Existe toda uma dedicação. Eu também tenho o privilégio, dele poder vir na escola aqui, onde eu trabalho, né? Então, ele vem comigo de manhã e fica por aqui até que eu vou para casa, né? Tá sempre por perto. Isso me dá uma segurança muito grande também. E como a gente estava falando no intervalo, né, Dani? Nós aqui somos privilegiados ainda. A gente está falando de uma realidade diferente, né? Desde escola, se você precisar de uma pessoa para cuidar, a gente conhece todo mundo, né? Isso dá muito mais segurança. Se a gente está falando para as mães daqui, é muito mais fácil do que se nós estivéssemos numa cidade grande. Talvez o nosso papo seria outro, né? Tudo seria diferente. Mas essa foi a minha experiência, assim, né? Talvez é como a gente sempre fala, quando a gente sempre espera que vai ser pior do que é, né?
o negativo é sempre muito mais presente na nossa cabeça, né? A gente sempre fica pensando que vai dar errado, que não vai dar... E depois a gente vê que é bem mais tranquilo. Então, por isso que a gente fala, né? Que você tem que planejar e seguir aquele plano, porque vai ser... Quase sempre é bem melhor do que passa pela nossa cabeça, né? Depois você vê que se você está segura, você vai passar por aquela situação, teu filho vai passar junto e vai ser bem mais tranquilo e vai ficar bom para todo mundo, né? E assim, cada mãe, então, vai ter que analisar a sua realidade, se tem uma pessoa disponível, se não tem, se vai colocar na escola, se vai ter uma babá, né? E adequando a sua realidade, a sua rotina, né? Conforme cada caso. Eu penso, né, Dani, que como você falou no começo, né, a gente talvez sempre fala... tá sempre pensando mais nas mães que são empregadas, né, e tudo, mas você falou no começo que no teu caso você é autônoma e não é diferente, né, bem ao contrário, muitas vezes quem trabalha por conta, como a gente diz, tem que até voltar antes, né, porque você não tá, depende do teu, se você precisa, né, de uma renda, vai depender do teu trabalho, né. Eu acho que eu sempre falava, assim, que os dois casos têm as vantagens e desvantagens. Isso então, mesmo. Eu sou autônoma, então, assim, eu tive que voltar bem cedo, tipo, com um mês, assim, mas, claro, não voltei o dia todo, né, então tinha a possibilidade de ir voltando aos pouquinhos, era super cedo, mas trabalhava umas horinhas, né, e ficava com o bebê, e até hoje, assim, você tem essa disponibilidade, né, se você precisa sair, ficar, sei lá, fazer qualquer coisa com o seu filho, eu tenho essa disponibilidade. Já a mãe que é funcionária pública, vai ter ali, sei lá, 4 ou 6 meses empregada, né, ou funcionária pública, exclusivamente, né, e ao mesmo tempo, de repente, quando termina, se não tiver essa possibilidade de adequar aos poucos, como você teve, vai ter que, de uma hora para outra, sim, né, o dia todo ficar longe. Então, nos dois casos tem prós e contras, né? Isso mesmo, não é... Por isso que às vezes é importante eu acho falar, porque às vezes as mães acham que, não, vou sair do emprego, eu vou trabalhar por conta, achando que vai ter tempo, né, mais tempo para ficar. Mas às vezes não é. Cláudia, então pra gente finalizar agora, eu queria que você falasse também dessa situação assim, bem, a mãe voltou ao trabalho, o pai, né, muito antes ainda, né, voltou ao trabalho também, talvez uma forma assim de também não fazer com que isso seja tão sofrido para a criança, é a importância de aproveitar o tempo que tem junto com o filho, né, então, eu vou passar o dia todo, né, ou muitas horas longe dele, mas enquanto está com ele, fazer valer a pena esse tempo, né, para que a criança sinta esse amor e que tem os pais por perto, né? Sim, eu acho que isso é essencial, né, Dani, assim, porque às vezes as pessoas, né, tem muitas mães que se queixam, assim, que, a gente não tem tempo, né, porque a gente só trabalha, porque se a gente começar a pensar assim, parece que a gente não está cumprindo o nosso papel, né? Porém, eu venho a minha geração, né? A minha mãe estava em casa, vamos dizer assim, né? Era dona de casa, eu fui criada junto com ela. Mas ela também trabalhava, né, Dani? Assim, não é porque dona de casa, né? Quantas mães que talvez estão até ouvindo a gente que são donas de casa, mas não é por isso que elas têm o tempo integral para estar ali com o filho, né? Então, assim, eu sei o quanto minha mãe trabalhava e ela não estava o tempo inteiro dando atenção, brincando comigo e tudo mais, né? Conciliar tudo junto. Trabalho também, é trabalho, né? Seja em casa ou fora dele, né? E aí, como você falou, e aí vem a qualquer, independente do que a mãe faça, né? Os pais, não só, a gente tá falando das mães aqui mais, mas os pais, né? De estar aproveitando, sim, aquele pouco tempo, né? Eu digo, mais mais qualidade do que quantidade, né? Porque às vezes tu tá tanto tempo, eu acho que é por isso que a gente aproveita tão bem os fins de semana, né? Tão bem. E eu percebo, né? Eu confesso que eu percebo assim, fica ali nas férias, por exemplo, que você tá todo dia,
não tem dias que a relação desgasta um pouco, Sim, né? sim, Porque é muito junto, eles ficam mais dengosos muitas vezes, né? Em função de que... Então, às vezes, nem é a quantidade de tempo mesmo, né? A gente às vezes está muito melhor ali, né? Aproveitando bem um final de semana, umas horas durante a noite, do que ter a necessidade mesmo de ficar. Mas isso é um processo, né? Conforme eles vão crescendo, eles vão gostando de ficar também, né? Eles não precisam ter a gente o tempo todo por perto, eles precisam de qualidade nesse tempo mesmo, né? Claro, talvez, não estamos falando assim agora do bebezinho de 4 meses, 6 meses, claro que o melhor seria ficar com os pais direto, né? Mas depois, assim, vamos imaginar depois do primeiro ano, é importante para eles também ter essa independência, né? A convivência com outras crianças, outras pessoas, é importante para o desenvolvimento, né? Muito importante, né? Até porque, digo, hoje em dia as famílias são pequenas, né? Tem 1, 2 filhos, não tem aquela... a criança não vai ter aquela convivência com as outras crianças da rua e tudo mais. Então, onde que eles vão, né? Vira uma relação com adultos só. Então, se não tiver... E aí sim, eu acho que entra, né? Mas aí a gente vai entrar num outro assunto. Mas aí sim entra a importância da escola, né? Eu acho que a escola é ali onde eles vão poder aprender, né? É um modelo de sociedade. Primeiro, o modelo de sociedade deles vai ser ali, né? E coisas de que em casa eles não vão aprender, né? Junto com a gente, eles não vão ter oportunidade de aprender isso. Então, vai chegar um momento que como a gente falou lá no começo, o corte, né, do cordão ali tem que acontecer, né? Porque a gente precisa criá-los para ser independentes, né? Não para depender da gente a vida toda, né? Cláudia, então acho que sobre o nosso tema de hoje, né, seria isso. Eu te agradeço, assim, e já quero te convidar para voltar mais vezes. Vamos pensar, assim, em outros assuntos que ajuda bastante, né, as mamães, e nós precisamos falar sobre isso até para que as mães vejam que não estão sozinhas, né? É verdade, não estão mesmo, né? E até, acho que até, né, adorei, assim, a oportunidade, achei a tua ideia, né, excelente, assim, eu acho que como eu disse, venham quantas vezes quiser, quem que não gosta de estar falando, né, de um assunto tão gostoso, e eu acho que é importante isso também, né, de você misturar a profissional com a mãe, porque isso é totalmente diferente, né, Dani? Eu tenho que falar uma coisa, sim, né, que antes de terminar, dizer que eu tenho que dizer, sim, frisar que a escola é muito importante e que a gente pode criar vínculos muito bons com as professoras, sim, né? Porque a prof. Marilene falou que era para mim dizer que eu gostava muito da escola e gosto muito dela, né? E sou fã dela e tive a oportunidade de criar um vínculo muito forte mesmo com minha professora, né? Então, sim. E a gente vê isso muito, né, Dani? Eu sempre falo para os profs que muitas vezes vem criança, né, para mim avaliar, eu digo, olha, vocês não sabem a importância que vocês têm para as crianças, né? Vocês são mais psicólogas do que eu para eles, né? E tem mesmo, né? E para as profs também essas crianças têm importância, porque você falou da minha mãe, mas meu Deus do céu, ela sempre foi muito pegada aos alunos e ela ama até hoje, né? Quando falam, assim, vem dar cumprimentar, dizer um oi. É verdade. Mesmo essas mensagens, assim, é muito legal também pro professor, né? Claro, com certeza. Essa troca. Então tá, Cláudia, obrigada. Obrigada também. Bom dia. Espero ter contribuído com o pessoal. Com certeza. Com as mamães. Tchau, Então, tchau. tá bom. Essa foi a psicóloga Cláudia Froza participando do nosso programa hoje. E agora faltam 20 minutos para as 9 horas e vamos seguindo a nossa programação. Já teremos então música aqui no programa da Dani. Bom dia, boa semana.